Olá, sejam muito bem-vindos. Se em algum momento pareceu que para ter sucesso com dinheiro era preciso ser um gênio das planilhas, esta análise vai mudar essa ideia. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas lições do livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, e vamos descobrir por que a nossa relação com o dinheiro tem muito mais a ver com as nossas emoções e o nosso comportamento do que com matemática. Vamos nessa? E essa frase aqui, gente, é a ideia central de tudo. O autor basicamente diz o seguinte: um gênio que perde o controle das emoções pode ser um desastre financeiro. Enquanto isso, pessoas comuns como eu e você podem construir uma riqueza incrível se dominarem só algumas habilidades comportamentais. É uma virada de chave, sabe? Muda o foco do que a gente sabe para como a gente age. E para deixar essa ideia bem clara, o livro já começa com uma história real que parece até mentira. É a história de dois homens que mostra na prática por que o comportamento manda no jogo. Olha só que contraste. De um lado, Ronald Reed, um frentista, um faxineiro que levou uma vida super simples, investiu o pouquinho que sobrava e, com muita paciência, acumulou mais de 8 milhões de dólares. Do outro lado, Richard Fusconi, executivo, MBA em Harvard, ganhava rios de dinheiro, mas a ganância e as dívidas levaram ele à falência. A diferença absurda no resultado deles não foi a inteligência, foi o comportamento. E é aqui que a gente entende tudo. O Ronald Reed era paciente, o Fusconi, ganancioso. E só essa diferença já foi o bastante para anular toda a vantagem de estudo e de experiência que o Fusconi tinha. Isso prova que no mundo das finanças, o que se passa dentro da nossa cabeça é muito mais importante do que qualquer diploma pendurado na parede. Agora, vamos para uma das ideias mais libertadoras do livro. Sabe quando a gente olha para a decisão financeira de alguém e pensa, nossa, que loucura? Pois é, o autor argumenta que as decisões de cada pessoa fazem todo o sentido, quando a gente olha através das lentes das experiências que aquela pessoa viveu. E o mais impressionante é isso aqui. As nossas experiências pessoais, que são só uma pequena fatia de tudo que acontece no mundo, moldam quase toda a nossa visão sobre como o dinheiro funciona. Alguém que cresceu com muita dificuldade vai ver o risco de um jeito completamente diferente de quem nasceu em berço de ouro. E o ponto é, nenhum dos dois está errado, eles só viveram em mundos diferentes. E para ilustrar bem esse ponto, pensa só. Todos nós somos meio novatos nesse jogo financeiro moderno. O próprio conceito de aposentadoria, como a gente conhece hoje, é super recente. Antes disso, a maioria das pessoas simplesmente trabalhava até morrer. Então não é de se espantar que tanta gente tenha dificuldade para poupar para algo que nossos avós nem sequer conheceram direito. Então, o que fica disso tudo é a gente ter um pouco mais de empatia com a gente mesmo e com os outros, né? As nossas falhas com dinheiro muitas vezes não são loucura. É só que nós somos as primeiras gerações a ter que lidar com desafios como planejar uma aposentadoria de 30 anos ou encarar dívidas gigantes de faculdade. Bom, seguindo em frente, além das nossas experiências, existem duas forças gigantes que a gente geralmente ignora e que moldam completamente os nossos resultados: a sorte e o risco. E a história do Bill Gates é o exemplo perfeito disso. Pensa bem, Bill Gates teve a sorte de uma em 1 milhão de estudar numa das pouquíssimas escolas do planeta que tinha um computador em 1968. Isso foi crucial para ele criar a Microsoft. Mas ele tinha um melhor amigo, o Kent Evans, tão brilhante quanto ele, que podia muito bem ter sido cofundador da empresa. Só que o Kent sofreu o risco de uma em 1 milhão. Ele morreu num acidente antes mesmo de se formar. Sorte e risco, no fim, são duas faces da mesma moeda. E essa frase aqui resume tudo. Na hora de avaliar o nosso sucesso ou o sucesso dos outros, a gente precisa ter humildade. Entender que nem todo sucesso é só mérito e nem todo fracasso é só erro. Respeitar o poder da sorte e do risco nos torna pessoas e investidores muito mais realistas. E isso nos leva direto para uma das armadilhas mais perigosas da nossa mente: a busca sem fim por mais. É aquela história de a linha de chegada estar sempre se movendo e o suficiente nunca ser de fato suficiente. É só a gente olhar para casos como o de Rajat Gupta e Bernie Madoff. Os dois já eram absurdamente ricos, tinham mais dinheiro do que conseguiriam gastar em várias vidas. Mas eles não tinham a noção do suficiente. A ganância por mais fez com que eles arriscassem tudo o que eles já tinham: reputação, liberdade, família, por algo que eles nem precisavam. E esse é o grande desafio, né? No mundo onde todo mundo compara a própria vida com a dos outros, definir o que é suficiente para si mesmo é a habilidade mais importante de todas. É o que nos protege de correr riscos idiotas e o que nos permite encontrar felicidade em vez de viver uma corrida sem fim.
Então, se essa busca por mais é tão perigosa, qual é o segredo para construir riqueza de um jeito que se sustente? O livro diz que tudo se resume a duas coisas: o poder dos juros compostos e, talvez mais importante, a habilidade de sobreviver no jogo por tempo suficiente para eles fazerem a mágica acontecer. Muita gente acha que o segredo do Warren Buffett é que ele é um gênio para escolher ações. E ele é, sem dúvida nenhuma. Mas qual é o verdadeiro superpoder dele, segundo o livro? O segredo está nesse número: 81,5 bilhões de dólares. Essa é a parte da fortuna do Buffett que ele acumulou depois de fazer 65 anos. A maior parte da riqueza dele veio na terceira idade. A mágica de verdade não é só o retorno anual que ele consegue, mas o fato de que ele consegue ter bons retornos por um tempo ridiculamente longo. A habilidade dele é investir, mas o segredo dele é o tempo. É a longevidade que deixa aquela pequena bola de neve dos juros compostos virar uma avalanche. E para ter essa longevidade, a gente precisa dominar a arte de continuar rico, que é bem diferente de ficar rico. Ficar rico exige otimismo, correr riscos. Agora, se manter rico, isso exige humildade e até uma dose de paranoia, aquele medo de que tudo pode dar errado. É essa mentalidade de sobrevivência que mantém a gente no jogo. Ok, a gente viu um monte de teoria fascinante. Mas e na prática? Como a gente pode pegar essas lições e aplicar na nossa vida hoje? Vamos transformar esses conceitos em ações. Primeiro, definir o que é suficiente para os seus próprios objetivos. Segundo, praticar a humildade, lembrando sempre do papel da sorte e do risco. Terceiro, e muito importante, criar uma margem de segurança, ter uma reserva, um plano B, para nunca ser obrigado a vender seus investimentos na hora errada. E quarto, talvez o mais poderoso, ser paciente. Deixe o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho pesado por você. No fim das contas, o livro deixa a gente com essa reflexão. Sucesso financeiro não é uma ciência exata, é algo muito pessoal. Talvez não seja ter o maior retorno da bolsa, mas sim dormir tranquilo à noite, ter controle sobre o próprio tempo e a liberdade de viver a vida que realmente traz felicidade. Então fica a pergunta para cada um de nós: o que é, de verdade, ter sucesso financeiro? Esse roteiro e esta apresentação que você acompanhou foram realizados aqui pelo canal Terceiro Cérebro, com a missão de trazer ideias poderosas como essas para o nosso dia a dia. E este canal foi feito para todo mundo que busca conhecimento. Se este conteúdo te ajudou a pensar um pouco diferente sobre dinheiro, por favor, deixe seu like, comente aqui embaixo qual foi a principal lição que você tirou e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E o mais importante de tudo, inscreva-se no canal. A sua inscrição é fundamental para a gente continuar trazendo análises como esta. Muito obrigado e até a próxima.